Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar as reações orgânicas de substituição, ok? Me acompanhe então nessa primeira aula de reações de substituição. Antes da gente começar efetivamente as reações de substituição, é importante que a gente compreenda, se não profundamente, mas pelo menos tenhamos uma base a respeito de como estas reações poderão acontecer. E para isso, é importante que a gente analise a formação dos radicais orgânicos, tá bom? Então observe uma coisa aqui, veja bem, aqui você tem uma ligação, né, aqui é o clorometano, né, o cloreto de metila, né, a gente pode chamá-lo tanto de clorometano, que é a nomenclatura oficial, como de cloreto de metila também, embora seja a nomenclatura usual, é bastante utilizada, tá certo? Bem, ocorrem duas espécies de cisão, né, de ruptura das ligações covalentes numa molécula orgânica. Não necessariamente orgânica, mas como nós estamos estudando aqui, as moléculas podem sofrer dois tipos de ruptura em suas ligações covalentes, ou seja, nas ligações que unem seus átomos, tá certo? Vejam, aqui nós vamos considerar uma cisão, uma ruptura na ligação covalente chamada cisão heterolítica. Muito bem, vamos analisar aqui o que acontece entre o carbono e o cloro, né? Nós estudamos que aqui este tracinho, que a gente chama de ligação covalente, na verdade representa dois elétrons, representa um par de elétrons. Esse par de elétrons está sendo disputado pelo cloro e também pelo carbono, tá certo? Vejam, o cloro tem 7 elétrons na última camada, ele é um elemento da família 7A, né, o grupo dos halogênios. Ele tem 7 elétrons, então ao se ligar com o cloro, ele quer ganhar um elétron para ficar com 8 na última camada. A mesma coisa acontece aqui com o carbono. O carbono ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada, então ele quer se ligar com o cloro para ganhar mais um elétron, né? Ele ganha um aqui, outro aqui, quer mais nessa ligação com cloro, ele quer ganhar também para ficar, então, após ganhar 4 elétrons, com 8 na sua última camada. A gente, então, estudou que, na verdade, aqui não há compartilhamento, aqui há uma disputa por este par de elétron. Tanto o carbono quanto o cloro querem para si o par de elétrons, não é? Só que o cloro, ele puxa, né, ele atrai o par de elétrons com uma eletronegatividade maior, tá? Uma eletronegatividade maior, porque a eletronegatividade do cloro é maior do que a eletronegatividade do carbono. Então, na verdade, nesta ligação aqui, o par de elétron, o elétron do cloro e também o elétron do carbono ficam mais próximo do cloro, tá? Então, se esta molécula for submetida a radiação ultravioleta, a uma temperatura elevada ou a uma corrente elétrica, o que vai acontecer? Vai acontecer a lise desta ligação, vai haver a quebra desta ligação, vai haver a cisão desta ligação. Só que esta cisão, ela não vai ser igual, ela vai ser diferente, por isso heterolítica, né? Ela vai acontecer de tal forma que o par de elétrons vai ficar do lado do cloro, não é? Veja, então vai ser desigual essa quebra. Nesta quebra da ligação covalente entre o cloro e o carbono, vai haver o pobre do carbono vai perder, né? Ele vai perder o elétron que ele tinha aqui, tá? Ele vai perder. E o cloro vai ganhar. Por isso que a gente diz que ela é desigual, né? Ela seria igual se cada átomo ficasse com o seu elétron, mas neste caso aqui o cloro vai ficar com o par de elétrons. Então nesta quebra, né, que vai ocorrer, não é,
sob a ação de um destes fatores aqui, ou da radiação ultravioleta, né, de fótons de alta energia, ou de temperatura elevada, por isso termólise, né? Termólise é a quebra causada pela temperatura. Fotólise é a quebra causada pela radiação, né? Por fótons de alta energia. E eletrólise é a quebra causada por corrente elétrica, tá? Então, nesta fotólise, né, vai haver então uma ruptura, uma cisão heterolítica, porque na divisão dos elétrons vai ser desigual, já que apenas o cloro vai sair ganhando. O símbolo para fotólise é esta letra aqui, tá certo? É o lambda. O símbolo para temperatura alta é o delta aqui, tá certo? Então é símbolo de calor, né? E este I é símbolo de corrente elétrica. Então não precisa ser os três. Um dos três já é suficiente para causar esse tipo de quebra. Então nesse tipo de quebra você vai ter aqui, né? O carbono ele perdeu então o seu elétron, ele se transforma num cátion, né? E o cloro ele recebeu o elétron dessa ligação, ele se transforma num ânion, tá certo? Então aqui fica um cátion e aqui um ânion. Esse tipo de cátion, né, a gente chama de carbocátion, né? Quando a carga positiva está sobre o carbono. A gente diz que os carbocátions, eles são eletrófilos. Essa palavra significa afim de elétrons, né? Ele tem afinidade por elétrons, claro, né? Porque ele é positivo, então ele vai ser atraído por estruturas que tenham elétrons, né? Que tenham elétrons sobrando, tá bom? Ao passo que aqui você tem o ânion, né? O ânion cloreto, né? Ele é nucleófilo, ou seja, ele é afim de núcleos. Núcleos representam cargas positivas, ou seja, esse cara aqui ele vai gostar de núcleos, ele vai gostar de espécies químicas pobres em elétrons, né? Pobres em elétrons. Se ela é pobre em elétron, quem predomina é a carga do núcleo, portanto positiva. Por isso que a gente chama de nucleófilo. Nucleófilo significa afim de espécies pobres em elétrons, né? Aonde predominam a carga nuclear da substância, a carga positiva, tá certo? Muito bem, então aqui você tem um carbocátion resultante da cisão heterolítica desta molécula, que no caso é um aleto de alquila, né? O clorometano, tá certo? Muito bem, agora nós vamos ver uma cisão homolítica, tá? Cisão homolítica, também chamada de homólise, né? É uma quebra, lise significa quebra, né? Homogênea, igual, tá? Então essa quebra continua sendo causada por um desses três fatores aí, tá bom? Muito bem, então aqui você observa que você tem o metano, né? E nós consideramos aqui uma das 4 ligações entre o carbono e o hidrogênio. Na verdade, a eletronegatividade do carbono e também do hidrogênio, a eletronegatividade é bem parecida, está ali próximo da outra, né? O hidrogênio tem eletronegatividade 2,1 e o carbono tem uma eletronegatividade bem próxima também, né? 2,5 aproximadamente. Então veja, aqui como a eletronegatividade desses caras é muito próxima uma da outra, ninguém sai ganhando muito o par de elétrons. Então o par de elétrons fica mais ou menos no meio, né? Então quando o metano é submetido a uma destas condições, ou a condição de fótons de alta energia, radiação ultravioleta, por exemplo, ou temperatura elevada, ou presença de uma corrente elétrica, o que vai acontecer? Vai haver a ruptura das ligações entre o carbono e o hidrogênio, né? Estou destacando uma aqui. Só que essa ruptura aqui vai ocorrer de tal maneira que um elétron fica do lado do carbono e o outro elétron fica do lado do hidrogênio, tá? Então é uma ruptura, uma cisão que a gente chama de homolítica. Cada átomo fica com seu par de elétrons, tá certo?
Bom, então aqui você tem uma coisa diferente. Aqui você não tem um cátion, né? Aqui você tem a formação de radicais livres. Já ouviu falar em radicais livres? Ah, muito bem. O que é um radical livre? É uma espécie química que apresenta elétrons desemparelhados, né? A gente diz que os radicais livres eles são muito reativos. E você agora vai entender por quê. Porque ele não está com o octeto completo, a molécula, tá certo? Esta molécula, o carbono, ele precisa se ligar 4 vezes. E aqui ele está ligado apenas 3. Então esse cara aqui é o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem um elétron apenas, ele quer ganhar mais um para ficar com 2. Então ele se liga, aonde tiver uma espécie com elétron dando moleza, ele vai lá e se liga, tá certo? Muito bem. Então vejam, esta é um tipo de cisão muito importante para a categoria de reações que nós vamos estudar, que são as reações de substituição, tá bom? Agora eu quero que você analise esse gráfico aqui para você ter uma ideia. Olha só, neste caso aqui do metano, você tinha hidrogênios, né, ligados a este carbono, né? E estes hidrogênios, eles eram iguais entre si, tá certo? Eu destaquei esse aqui, mas a mesma coisa poderia acontecer se eu destacasse um desses outros 3 ali. Todos esses hidrogênios, eles têm a mesma facilidade de serem rompida essa ligação. Qualquer uma dessas ligações poderá ser rompido com a mesma facilidade. Agora vejam, aqui neste caso do metilpropano, né? O que acontece com o metilpropano? Observem que este metilpropano, ele tem aqui, ó, 3 hidrogênios primários ligados a esse carbono primário. Aqui também você tem 3 hidrogênios primários e aqui você tem 3 hidrogênios primários, ok? Então esses hidrogênios aqui, a gente diz que todos eles são hidrogênios primários, são iguais entre si, tá? Mas este hidrogênio aqui, ele é um hidrogênio terciário, porque ele está ligado a um carbono terciário, ok? Então tem 9 hidrogênios iguais, mas tem um hidrogênio diferente, que é terciário. E se você aqui você tem um gráfico de energia, né? Tá? E aqui você tem a reação de saída, de cisão das ligações, tá? Então observe aqui uma coisa, olha que interessante. Aqui aqui você tem neste intervalo de energia, ó, nesse intervalo de energia, você tem essa quantidade de energia para a liberação de um dos hidrogênios primários, tá? O ΔH desta reação aqui, ó, para a liberação de um dos hidrogênios primários é 410 kJ, tá? Então, para liberar um desses hidrogênios primários aqui, eu preciso gastar 410 kJ de energia, tá? Então, posso aquecer, enfim, eu tenho que fornecer energia equivalente a 410 kJ. Ou através de fótons, ou através de corrente elétrica, ou através de calor mesmo, energia térmica, né? Agora veja, para sair este hidrogênio aqui, ó, olha só quanto que eu tenho que gastar apenas 389. O que significa que este cara aqui, ó, tá? O hidrogênio, a ligação desse hidrogênio aqui, ó, ela se rompe mais facilmente, tá? Mais facilmente. Se nós fôssemos considerar aqui, ó, qual dos 2 radicais é mais estável? É mais estável aquele que tem menos energia, né? Portanto, o mais estável é este. Outra pergunta: qual dos radicais se forma com mais facilidade? Aquele, né, resultante da quebra da ligação de um dos hidrogênios entre um dos hidrogênios primários, ou aquele resultante da quebra da ligação entre o hidrogênio terciário? Qual é o mais estável? Ora, aquele que tem menos energia, tá? Então este cara aqui, ele se forma com mais facilidade.
ele se forma com mais facilidade do que este, porque ele requer menos energia para a cisão entre os átomos de carbono e hidrogênio, tá bom? Então isso é muito importante. Então, na verdade, a reatividade dos carbonos segue esta sequência aqui, tá bom? Então veja, este radical aqui, que é o radical resultante da cisão entre o carbono e o hidrogênio terciário, né? Ele é mais reativo, né? Ele se forma com mais facilidade, né? Ele se forma com mais facilidade, tá? Do que um secundário, do que um primário e do que o metil, tá certo? Então isso é muito importante, tá? Então vamos lá para a gente ver como é que isso funciona, tá? Então vamos lá. Reações de substituição em alcanos, tá? Ela vai acontecer, nós vamos analisar alguns tipos, mas vamos começar pela halogenação. A halogenação é a reação com halogênios. Halogênios são os elementos da família 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Nesse tipo de reação, um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos por átomos de halogênio, tá bom? Maravilha. Quem serão os halogênios? Bem, por que o flúor não está aí? O flúor ele é um agente oxidante muito poderoso. Então as reações com flúor são reações muito difíceis de serem controladas, né? São reações que podem ser até explosivas, são difíceis de serem controladas devido à alta reatividade do flúor. Portanto, dificilmente essas reações são realizadas. Por outro lado, a reação com iodo, que é um átomo maior, elas são lentas, precisam de catalisador, etc. e tal. Então, em geral, quem serão, na verdade, os halogênios que nós vamos utilizar e que você vai ver nas reações de halogenação? O cloro e o bromo, tá bom? O cloro e o bromo. Pode ver o iodo também? Pode ter o iodo também, mas é menos comum do que o cloro e o bromo, que são reações que ocorrem mais comumente nas condições mais amenas, tá bem? Muito bom. Então aqui está, vamos lá, o nosso metano. O que está dizendo que a reação de halogenação vai acontecer? Então vamos aqui, nós ter a reação do metano com o cloro. Ora, nesta reação, um ou mais átomos de hidrogênio será substituído por um halogênio, ok? Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Você tem você tem 4 hidrogênios. Estes 4 hidrogênios são iguais entre si. Todos eles estão ligados a este carbono aí, tá certo? Então, a energia necessária para romper estas ligações, ela é igual. Então, qualquer uma dessas ligações será rompida, tá? Então, quando esta ligação se rompe, o hidrogênio sai, né, deixando aqui o elétron dele, né, formando um radical livre metila, né? A cisão aqui vai ocorrer uma cisão homolítica, tá bem? Então o que vai acontecer? Veja, sai esse hidrogênio, se junta com o cloro para formar HCl, né? E o cloro entra no lugar do hidrogênio. Então há uma substituição. Lembra que havia adição nas reações dos alcenos? Pois bem, aqui não dá para eu adicionar mais ninguém porque o carbono já está saturado, né? Então não cabe mais ninguém neste carbono. Ele já está com o seu número máximo de valência completo aqui, com 4 ligantes diferentes, com 4 ligantes ao redor dele. Então não dá para entrar mais ninguém. 4 ligantes ao redor do carbono é a quantidade máxima possível. Então não dá para ser adicionado mais ninguém. Por isso é que agora eu só posso fazer o quê? Substituir. Substituir quem? Um dos hidrogênios. Um hidrogênio sai, se junta com o cloro para formar HCl e o cloro entra no lugar do hidrogênio que sai. Tá bom? Formando aqui o cloreto de metila, que é um haleto orgânico muito interessante. Agora vamos ver isso aqui, ó. Observe aqui
Isso aqui é o 2-metilbutano. Tá escrito em inglês, mas tá tudo certo. 2-metilbutano, tá bom? Olha, no carbono número 2, que é esse aqui, ó, tem o metil, tá? Butano porque são 4 átomos de carbono na cadeia. Aqui é a cadeia, ó, tá? 4 átomos de carbono. Professor, por que estes átomos estão em cores diferentes? Porque eles são diferentes. Observe uma coisa. Este carbono aqui, que está em vermelho, é um carbono terciário, ó. Está ligado a este, está ligado a este e está ligado a este. Portanto, esse é terciário. Este carbono em azul, ele é secundário, tá? Está ligado a esse, está ligado a este. Estes outros aqui, da ponta, eles são carbonos primários. Porém, este é diferente dos outros dois. Como assim, professor? Observe, observe. Veja bem. A cadeia carbônica, no caso aqui, ela é esta, né? Ó, nós consideramos esta aqui, ó. Mas ela poderia ser esta, ó. Sim ou não? 1, 2, 3, 4. Ela poderia ser essa tortinha aqui, certo? Então significa o quê? Que se eu escolher esse carbono aqui, essa cadeia aqui, ó, esse carbono aqui vai ser o radical metil grudado no carbono 2. Mas se eu escolher essa cadeia aqui, tortinha, ó, tortinha, esse vai ser o radical metil ligado ao carbono 2. Portanto, tanto faz eu vir reto como eu fazer essa dobrinha aqui, tanto faz, não muda o composto, não muda o composto, tá? Então, esses carbonos que estão em verde, eles são iguais entre si, tá? São iguais entre si, qualquer que seja a escolha que você faça para a cadeia principal. Este aqui já é diferente. Veja que ele está na ponta da cadeia a 2 carbonos do metil, ó, né? Qualquer que seja a escolha que você fizer, tanto para cá como para cá. Portanto, esse é diferente desses outros dois, tá? Esse aqui, portanto, então nós temos nesta molécula 4 átomos de carbonos diferentes. O que significa? Que na reação com o Cl, sairá um hidrogênio. Poderá sair este aqui? Poderá? Sim ou não? Poderá. Poderá sair um desses dois? Poderá. Poderá sair este aqui? Poderá também. Poderá sair um desses 6 aqui, que são iguais entre si? Também poderá. Então, veja, qualquer um dos hidrogênios que sair vai formar HCl. Esta é a molécula que não tem jeito, vai se formar de qualquer jeito. Agora, vamos pensar no seguinte. Imagine que um desses 3 hidrogênios saia, se junte com o cloro e forme HCl. E o cloro entre no lugar de um dos hidrogênios aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó, saiu um aqui, ó. Saiu um, ficaram apenas 2 e o cloro entrou. O nome desse composto vai ser como? Porque agora eu vou ter que contar a cadeia a partir dele, né? Do cloro, tá? Então vai ser 1 cloro, 3 metilbutano, ó. 1 cloro, 3 metilbutano, ok? 1 cloro, 3 metilbutano. Agora, e se sair um desses dois aqui? Vamos ver como é que fica? Ó, saiu agora esse aqui, ó. Saiu ele, ó, tá bom? Tá certo? Saiu ele, juntou-se com o cloro, formou HCl e o outro cloro entrou no lugar dele. Tá aqui, ó. E agora, como é o nome desse composto? Ora, agora eu tenho 2 cloro, 3 metilbutano, ok? 2 cloro, 3 metilbutano, certo? São compostos diferentes, isômeros de posição. Lembra-se? Isômeros de posição. Muito bem, agora vamos pensar na saída desse cara aqui, ó. Tá? Saiu vermelho, o hidrogênio vermelho, juntou-se com cloro, formou HCl, e o outro cloro entrou no lugar dele. Olha só como é que fica, ó. O cloro entrou agora aqui. Como vai se chamar? Bem, agora eu tenho que começar a contar pela ponta mais próxima do cloro, certo? Então vai ser 2 cloro, 2 metilbutano. 2 cloro, 2 metilbutano, certo? E a última possibilidade é que ele entre ou aqui, tanto faz, tá? Tanto faz, ok? Se ele entrar aqui, eu escolho essa cadeia. Se ele entrar aqui, eu escolho essa cadeia. Mas dá no mesmo, qualquer que seja a opção. Então tá aqui, eu escolhi essa daqui tortinha, tá?
Então eu tenho que começar a contar a partir dele, certo? Então 1 cloro, 2 metilbutano. 1 cloro, 2 metilbutano. Nossa, professor, que loucura! Pois é, olha que como a química orgânica é um barato, né? Como as opções são bacanas, como é interessante. Agora vamos lá. Se nós tivéssemos que escolher o produto principal aqui, qual será que vai se formar? Primeiro, podem se formar e vão se formar numa reação química todos eles. Vão se formar todos eles. Este. 4 isômeros de posição aqui vão se formar, tá? Agora, qual será o principal produto? Bom, aí vai depender de qual dos hidrogênios vai sair com mais facilidade, ok? E aí, quem é que sairá com mais facilidade? Vamos ver aqui. Esse é um carbono terciário, certo? E aí nós estudamos que o hidrogênio do carbono terciário, ele sai com mais facilidade, né? Ele requer menos energia para ser rompida essa ligação, tá? Depois vem quem? Depois o secundário, que é esse aqui. E aí os primários são iguais, tá bom? Então a gente pode dizer que este aqui, ó, com a saída do hidrogênio do carbono vermelho, esse aqui, vai ser o produto formado em maior porcentagem, em maior quantidade. O 2-cloro, 2-metilbutano. E depois o 2-cloro, 3-metilbutano, que é esse aqui, né? Então, os carbonos terciários e secundários, eles requerem menos energia para ruptura, para cisão destes átomos, ok? Dessas ligações, tá bom? Então, e esses outros dois vão ser formados aí em proporções menores. Tudo bem? Como é que esse tipo de assunto cai nas provas? Vamos ver? Olha só aqui, uma da Universidade Federal de Viçosa, de Minas Gerais. Vamos lá, olha só interessante. A monocloração, a entrada de um cloro. É isso que a gente estava vendo aqui, né? Porque pode entrar mais de um cloro. Misericórdia. Imagine que eu coloque bastante cloro aqui. Aí pode entrar cloro em tudo que é lugar aí. A gente pode analisar essas possibilidades depois, né? Então, a monocloração, a entrada apenas de um cloro na molécula de um alcano, em presença de luz ultravioleta, né? Tá certo? Vai ser uma fotólise, né? Produziu os compostos 2-cloro, 2-metilpropano e 1-cloro, 2-metilpropano, tá certo? Ele quer saber quem é o alcano de origem, quem é o reagente. Esse tipo de questão, meu dileto aluno, minha dileta aluna, você começa pelo fim, né? Então, olha só, formaram-se dois compostos, o 2-cloro, 2-metilpropano e 1-cloro, 2-metilpropano, certo? Então, quem são eles? Então, aqui, ó, 2-cloro, 2-metilpropano, ó. 1, 2, 3. 2-cloro, 2-metilpropano. Tá aqui, formou-se esse cara aqui, tá? E aqui formou-se um cloro, né? Eu vou pôr no 1 o cloro e no 2 o metil, tá certo? Olha, um cloro, né? Um cloro, comecei por aqui, não tem problema, comecei por aqui. Professor, você não pôr no carbono 3? Não. Veja, aqui eu tenho que começar pelo lado mais próximo do cloro. Então esse é o carbono 1, 2, 3, nesta molécula, tá certo? Tá bom? Então olha lá, 1 cloro, 2 metilpropano. Beleza. Ok, este é o composto formado. Quem será o composto que deu origem a isso aqui? Ora, é simples, é só pegar um composto em que vai ser um alcano, né? Em que no lugar do cloro eu vou colocar quem? Hidrogênio. Quem vai ser? Metilpropano. Metilpropano, né? Então aqui, ó, aqui era o cloro, ó. Aqui era o cloro, né? Formou, eu substituí esse cara por um cloro para formar esse e depois eu substituí um desses aqui por esse, tá? Então, metilpropano é o composto, ok? Entendeu? Simples, né? O cloro, ele substituiu quem? Um hidrogênio. Ué, é só pegar o hidrogênio e colocar aqui, pronto, vai dar isso aí. Metilpropano. Este foi o primeiro vídeo de ligações, de reações de substituição. Espero que você tenha compreendido. Demorou um pouquinho mais esse vídeo por causa daquela introdução. Os próximos serão mais rápidos, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Deixa aí o seu like, compartilhe com seus amiguinhos.
Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Grande abraço para você.